Esse vídeo vai tratar de média global, parcial, frentes, conselho, conceitos e boletim. Para configurar as notas e faltas, selecione o módulo acadêmico e escolha a aba Notas e Faltas, que vai abrir num novo menu. Selecione Configurações, que abrirá a tela a seguir. Esse módulo permite configurar o regimento da instituição e a impressão do boletim e da ficha individual. Atenção, estamos em uma nova janela. Você deve selecionar um botão referente ao que vamos trabalhar. Configurações. As configurações de notas e faltas determinam a forma em que serão processados os cálculos de médias no final dos períodos de avaliação. Ano letivo. Definiremos o ano letivo referente à série, ao ano ou à etapa adotada para a instituição. Período. Definiremos o período referente à série, ao ano ou à etapa adotada para a instituição. Esse período para cursos semestrais, adotaremos 1 para o primeiro semestre e 2 para o segundo semestre. Para cursos anuais ou livres, usaremos sempre o período 1, que definiremos a validade para o ano todo. Com o ano letivo e período definidos, clique no botão Procurar, que irá abrir a janela a seguir. Localize o curso, série, turno para o qual se deseja incluir a configuração. Podemos simplesmente procurar, clicando em cima do curso ou no campo Pesquisar por código ou descrição, selecionar a forma de pesquisar e depois colocar o que foi selecionado, código ou nome do curso, no campo Curso. Média global, parcial, frentes. Considerar média global. Deve estar marcado caso a média global seja considerada na aprovação ou reprovação dos alunos. A média global será calculada pela média aritmética da média anual de todas as disciplinas. Média para aprovação. Média global mínima necessária para que o aluno seja aprovado. Média mínima. Média mínima necessária em cada disciplina para que o aluno seja aprovado, mesmo que a média global do aluno seja superior à média para a aprovação. Utilizar arredondamento. Deve estar marcado quando os resultados das médias calculadas pelo sistema forem automaticamente arredondados pelos critérios de arredondamento informados na tela de aprovação. Utilizar média parcial. Deve estar marcado caso exista cálculo de média parcial durante o ano letivo. Neste caso, o sistema irá informar qual a média que o aluno alcançou em cada disciplina antes do encerramento do ano letivo. Considerar média parcial no cálculo final. Deve estar marcado quando a média parcial for utilizada no cálculo da média final do aluno. Utilizar arredondamento. Deve estar marcado quando os resultados das médias calculadas pelo sistema forem automaticamente arredondados pelos critérios de arredondamento informados na aba Aprovação. Considerar pesos de PAs anteriores. Com esta opção, o sistema utiliza para efetuar o cálculo da média do semestre os pesos dos bimestres referentes ao semestre que estão sendo calculados. Frentes de disciplinas. As instituições que utilizam frentes de disciplinas devem selecionar quais médias notas serão utilizadas para compor as médias notas da disciplina principal. Lançamento de médias. Período de avaliação. Ao clicar na seta, aparecerão duas opções: disciplina principal, frente de disciplina. Lançar a nota média na disciplina principal ou na frente da disciplina. Recuperação paralela ou sem. Ao clicar na seta, aparecerão duas opções: disciplina principal e frente de disciplina. Lançar a nota média da recuperação paralela semestral na disciplina principal ou na frente da disciplina. Essa opção somente é habilitada caso os lançamentos das notas médias dos períodos de avaliações sejam feitos na frente de disciplina. Exame, recuperação final, conselho. Ao clicar na seta, aparecerão duas opções: disciplina principal e frente de disciplina. Lançar a nota média do exame, recuperação final, conselho na disciplina principal ou na frente da disciplina.
Essa opção somente é habilitada caso os lançamentos das notas médias dos períodos de avaliações sejam feitos na frente de disciplina. Calcular média. Resultados do PA, período de avaliação. Ao clicar na seta, aparecerão 3 opções: nota da recuperação, resultado pós-recuperação paralela, resultado pós-recuperação PA anterior. Após a recuperação paralela, a nota da disciplina principal será calculada considerando a opção nota recuperação paralela, resultado pós-recuperação paralela ou resultado pós-recuperação PA anterior. Cálculos finais. Ao clicar em seta, aparecerão as seguintes opções: resultados da disciplina principal, resultados das frentes. O cálculo aparecerá de acordo com a opção resultados da disciplina principal ou resultados das frentes. Essa opção somente é habilitada caso os lançamentos das notas médias dos períodos de avaliações sejam feitos na frente de disciplina. Utilizar arredondamento. Deve estar marcado quando os resultados das médias calculadas pelo sistema forem automaticamente arredondados pelos critérios de arredondamento informados na guia de aprovação. Conselho. Utilizar primeiro conselho. Deve estar marcado caso exista conselho de classe antes da recuperação final ou do exame final nos cálculos da série. Média mínima para primeiro conselho. Média mínima necessária para que o aluno tenha direito à análise do conselho de classe. Média mínima para aprovação automática. É utilizada esta opção para aprovar um aluno que não atingiu a média mínima informada na guia Média Mínima para primeiro conselho, mas conseguiu a média mínima para aprovação automática, de acordo com a nota informada neste campo. Caso o aluno seja aprovado por esta opção, sua situação será aprovado após conselho. Média para aprovação. Média mínima necessária para que o aluno seja aprovado pelo conselho de classe. Disciplinas. Quantidade de disciplinas em que o aluno pode ser avaliado pelo conselho de classe antes da recuperação final ou do exame final. Caso o aluno precise ser avaliado pelo conselho de classe em todas as disciplinas, deixar o campo em branco. Considerar total de pontos. Marcamos esta opção quando o sistema deve somar ao total de pontos a nota recebida no conselho de classe para a avaliação do aluno. Não alterar média final. Com essa opção marcada, a avaliação na disciplina será aprovado após conselho, mas a média final do aluno se manterá a mesma, sem atingir a média mínima para aprovação. Permitir lançamento de notas para alunos reprovados. Permite que sejam lançadas notas de conselho de classe não apenas para alunos que estejam em conselho, mas também para os alunos que já constem como reprovados. Utilizar segundo conselho. Deve estar marcado caso exista conselho de classe após a recuperação final ou exame final nos cálculos da série. Média mínima para segundo conselho. Média mínima necessária para que o aluno tenha direito à análise do conselho de classe após a recuperação final ou exame. Média mínima para aprovação automática. É utilizada esta opção para aprovar um aluno que não atingiu a média mínima informada na guia Média Mínima para segundo conselho, mas conseguiu a média mínima para aprovação automática, de acordo com a nota informada neste campo. Caso o aluno seja aprovado por esta opção, sua situação será aprovado após conselho. Média para aprovação. Média mínima necessária para que o aluno seja aprovado pelo conselho de classe após a recuperação final ou exame final. Disciplinas. Quantidade de disciplinas em que o aluno pode ser avaliado pelo conselho de classe após a recuperação final ou exame final. Caso o aluno precise ser avaliado pelo conselho de classe em todas as disciplinas, deixar o campo em branco. Não alterar média final. Com essa opção marcada, a avaliação na disciplina será aprovado após conselho, mas a média final do aluno se manterá a mesma, sem atingir a média mínima para aprovação. Permitir lançamento de notas para alunos reprovados. Permite que sejam lançadas notas de conselho de classe não apenas para alunos que estejam em conselho, mas também para os alunos que já constem como reprovados. Cálculo de primeiro conselho e segundo conselho.
O sistema acrescenta à média anual do aluno a nota atribuída ao primeiro conselho ou segundo conselho na disciplina. Desta forma, a nota a ser lançada para conselho de classe deve ser sempre a quantidade de pontos necessários para a obtenção da média final. Exemplo: média anual 4,5, conselho de classe 0,5, média final 4,5 mais 0,5 é igual a 5,0. Conceitos: configuração necessária para as instituições que utilizam a verificação de rendimento escolar através de conceitos. Utilizar conceito paralelo deve estar marcado caso a escola tenha o lançamento de um conceito além da nota da disciplina. Lançar resultado do período de avaliação. As escolas que utilizam conceitos para análise de desempenho dos alunos devem lançar, além dos conceitos de cada período de avaliação, o resultado de cada período de avaliação do aluno, em cada disciplina, após a recuperação paralela. Média do último PA como média final. Deve estar marcado caso a escola use a nota do último período de avaliação como média final na disciplina. Inclua as informações. Conceito: letra que será utilizada para a visualização dos conceitos. Avaliação: resultado para cada letra incluída para ser utilizado como conceito. Valor: valor real do conceito cadastrado. Valor inicial e final: parâmetro usado para cálculo do conceito. Exemplo: usando a tabela acima, após cálculo dos conceitos, se o aluno tirar uma média 7,50, ele ficaria com o conceito B. O sistema considera os campos de valor, valor inicial e valor final para o cálculo dos resultados, mesmo que expressos em conceitos. Boletim. Nesta tela, iremos configurar a impressão do boletim de notas da série, informando a ordem em que as avaliações serão impressas, as cores de impressão, os campos a serem impressos, etc. Campos. Informações. Selecionar as informações que deseja imprimir no boletim de notas. Ao dar 2 cliques nas informações, elas ficarão marcadas com checar. Total de faltas. Imprimir no boletim de notas o total de faltas de cada período de avaliação somente para as séries onde o lançamento de faltas é feito em dias letivos, normalmente usado para a primeira à quarta série. Média da classe. Imprimir no boletim de notas a média global da classe em cada período de avaliação. Média aritmética. Média global. Imprimir no boletim de notas a média global do aluno em cada período de avaliação. Média aritmética. Formato do papel. Escolha o formato em que o boletim será impresso. Ao clicar em flecha, aparecerão as seguintes opções. Formato do papel. Escolha o formato em que o boletim será impresso. Ao clicar em seta, aparecerão as seguintes opções. Retrato, vertical, paisagem, horizontal. Imprimir frentes. Deve estar marcado para que as disciplinas cadastradas como frentes sejam impressas no boletim. Imprimir foto. Deve estar marcado para que a foto do aluno seja impressa no canto superior direito do boletim. Imprimir resultado final. Deve estar marcado para que o resultado final do aluno seja impresso no boletim de notas. Nesse caso, além do resultado por disciplina que pode ser inserido ao boletim, aparecerá a avaliação geral do aluno em cada etapa de cálculo de médias. Imprimir grupos disciplinares. Deve estar marcado para que a divisão dos grupos disciplinares da grade curricular seja impressa no boletim de notas. Nesses quadros estão os campos disponíveis para impressão e consulta no boletim de notas e os campos selecionados para impressão e consulta. Selecione a informação desejada marcando o campo no quadro de dados disponíveis com um clique e clicando em seta para a direita para que o campo passe a constar no quadro de dados selecionados. Para excluir um campo dos dados selecionados, clique em seta para a esquerda para devolvê-lo ao quadro de dados disponíveis. A ordem dos dados a serem impressos no boletim pode ser alterada
apenas marcando o campo no quadro de informações, alterando sua ordem e clicando nas setas para cima e para baixo. Se você clicar em todos os dados disponíveis, serão transportados para a coluna Dados Selecionados. Clicando em todos os dados selecionados, serão removidos. A opção Fórmula em dados disponíveis, quando selecionada, dá a opção de criar fórmulas entre os campos selecionados para sair o resultado no boletim. Para criar fórmulas, clicar em irá abrir um quadro branco para a criação da fórmula. Importante: o dado disponível de notas necessárias é usado somente para verificar a nota que o aluno precisará tirar no último período de avaliação. Descrição: para alterar as descrições, basta clicar sobre a informação selecionada no campo Dados Selecionados e informar no campo Descrição a nova nomenclatura desejada. Importante: quando alteramos a descrição da coluna do boletim Título, o campo deixa de pertencer ao campo do grupo Período de Avaliação para manter-se no grupo. Incluir antes do título uma barra. Exemplo: Descrições. Neste guia, podemos alterar a descrição dos dados selecionados que apareceram no boletim de notas disciplinas. Para alterar as descrições, basta clicar sobre a avaliação que deseja modificar e informar nos campos Descrição e Resumo as novas nomenclaturas desejadas. Cores. Nesta guia, podemos configurar as cores de impressão do boletim de notas da série. Como padrão, o sistema efetua a impressão em preto. Para alterar as cores, basta clicar 2 vezes na cor equivalente a cada parte do boletim e alterá-la para a cor desejada. Abaixo os campos e suas respectivas partes. Título: o nome, boletim escolar. Exemplo: boletim escolar. Área: preenchimento e borda. Área: espaço dentro da moldura e borda cor da moldura. Exemplo: disciplina. Indicador: indicadores dos campos disciplina, nome, endereço, etc. Informações: notas, faltas, nome do aluno, endereço, etc. Notas abaixo da média. Clique 2 vezes sobre o campo para a seleção de notas abaixo da média e aparecerão as opções de fonte, estilo, tamanho, cor, etc. No caso de impressão do boletim em impressora laser, a cor da nota deverá ser mantida como preta. Nesse caso, destaque as cores alterando o tamanho, o estilo ou os efeitos da impressão. Depois de toda a configuração, é possível fazer a cópia para outros cursos ou copiando de outros cursos com os botões. Copiar para: irá copiar as configurações da turma que estão em aberto para a turma escolhida. Ao clicar em Copiar para, irá abrir a janela abaixo. Ano letivo: informar qual ano letivo deseja que seja efetuado a cópia. Selecionar todos: irá selecionar todos os cursos para efetuar cópia. Selecionar somente as séries não configuradas: irá selecionar somente as séries que não estão configuradas. Selecionar somente os cursos do grau: irá efetuar a cópia para somente os cursos do grau selecionados, sendo 0 para educação infantil ou cursos livres, 1 ensino fundamental, 2 ensino médio, 3 ensino superior. Selecionar somente os cursos conclusivos: irá efetuar a cópia somente para os cursos conclusivos. Para selecionar manualmente a série para a qual deseja copiar, você deve clicar 2 vezes em cima da série desejada. Na primeira coluna irá ficar um asterisco. Após a seleção da forma que deseja que seja copiada, você deve clicar em Logo em seguida será exibida a seguinte mensagem: selecione Sim para copiar. Para fechar a janela, caso não queira copiar, somente clique no botão Copiar de somente para a cópia das séries do mesmo ano letivo da série que você está. Ao clicar, irá abrir a janela abaixo. Seleciona de qual curso você deseja copiar a configuração e depois clique em Logo em seguida será exibida a seguinte mensagem: selecione Sim para copiar.